Olá, seja bem-vinda ao Por Volta dos 30, um espaço para a gente falar sobre todas essas coisas que acontecem nessa faixa etária. Tantas dúvidas, frustrações, mudanças, até mesmo aquelas alegrias, aquelas escolhas mais conscientes que a gente vai fazendo ao longo da vida. Eu sou a Bianca, sou psicóloga, sou mãe e muitas outras facetas que vocês vão vendo por aqui. E também estou vivendo este momento por volta dos 30 e por isso estamos aqui para refletir um pouco mais tudo o que acontece neste meio do caminho. Então vem comigo neste episódio. Então vamos começar falando sobre o quanto que este reconhecimento das outras pessoas é importante, mas esse cuidado para não tornar uma dependência. Vou já começar trazendo um exemplo meu, inclusive um agradecimento a todas essas pessoas que estão de alguma forma me mandando mensagem, me parando na rua, enfim, para falar o quanto estão gostando dos conteúdos, tanto aqui quanto lá no Insta também. Mas isso é tão reconfortante, isso é tão gostoso e é tão importante pra gente receber esse tipo de reconhecimento que às vezes a gente até sente como se eu não tenho isso, parece que eu não sou tão bom assim, parece que as pessoas não estão gostando, isso vai gerando uma dependência. Já trago uma ressalva aqui que tudo isso que a gente está conversando e vai continuar conversando sobre os nossos padrões, a nossa forma de ser, não necessariamente quer dizer que sejam problemas, quer dizer que a gente está de alguma forma fazendo errado ou que a gente é algo que precisa, enfim, né, ser modificado a todo custo. Não é isso. Mas, na verdade, é inerente a nós como seres humanos percebermos situações em que a gente acaba tendo mais desconforto, às vezes até sofrimento, e óbvio, né, a tentativa e a mudança vai acontecendo para que a gente viva uma vida melhor todos os dias. E aí, falando sobre essa questão de o quanto esse reconhecimento interfere na nossa vida, muitas vezes a gente atrela este reconhecimento também à nossa autoestima, enfim, até à nossa autoconfiança. Quanto mais eu recebo feedbacks positivos, inclusive lá desde a infância, né, aquele rabisco de desenho lá que a criança pergunta, tá legal, o que tu achou, mãe? E a mãe disse, nossa, lindo, meu filho, tá muito bom. Isso já vai moldando na gente, lá dentro, nas nossas crenças que a gente falava no outro episódio, a sensação de que somos bons, de que as coisas que a gente faz é legal. E se a gente tem esse tipo de reconhecimento, validação ao longo da vida, isso vai melhorando e potencializando ainda mais a gente a se sentir bem com a gente mesmo, né? Essa coisa da autoestima. O problema é essa diferença entre a necessidade de aprovação para que eu me sinta melhor, então eu sou bom porque as pessoas me elogiam, e a autoestima um pouco mais estável, sabendo que os elogios são bons, mas eles não vão definir o meu valor, principalmente na falta deles. Porque se a gente for parar pra pensar, todo mundo tá resolvendo milhões de BOs por dia, né? E não dá necessariamente tempo pra gente ficar elogiando tudo, validando tudo o tempo inteiro. É insustentável fazer isso. Por mais que o nosso cérebro associe que seria sobre esta validação, o meu desempenho bom, não, na hora da prática isso não funciona. Então esse cuidado entre saber que a minha autoestima, a minha autoconfiança, ela não pode depender desses elogios, mas, obviamente, quando eu recebo esse tipo de validação, é excelente. Tá, mas então como é que eu faço pra ir melhorando a minha autoestima para ela ficar mais estável e não depender desses elogios? Aí vem um pouco dessa questão da autocrítica que a gente vai trazendo com a gente mesmo, que é positiva de alguma forma, como eu já falei antes, mas que pode trazer alguns tipos de problemas e sofrimentos daqui pra frente. Eu preciso saber que enquanto que eu vou lá e faço o meu chimarrãozinho, por exemplo, eu tô fazendo um bom trabalho. Eu não preciso que alguém venha e diga, nossa, que chima legal. Mas agora, né, fazer algo diferente, algo que evoca um esforço meu maior, às vezes eu preciso sim de uma pequena validação que seja. O problema é que muitas vezes a gente espera, a expectativa, né? A gente vai achar que as pessoas vão fazer isso de forma automática. E eu preciso sim, algumas vezes, pedir um feedback, que vai ser possivelmente de alguma forma positivo ou construtivo. Mas essa vulnerabilidade de pedir um feedback, às vezes fica parecendo como se, não, só porque eu pedi a pessoa falou. Não, às vezes porque você pediu, a pessoa lembrou de fazer isso.
Outra coisa que eu fiquei pensando também é o quanto a gente vai validando a gente mesmo também, né? Mesmo que ninguém falou nada. Mas eu vou validando a mim mesmo hoje de uma forma muito diferente de algum tempo atrás, tá? Através das mídias sociais. Essa semana e semana passada eu estava em congressos e muito trabalho acontecendo, enfim, né? Aquela coisa da vida. E aí eu me parei um dia e pensei, nossa, eu não postei nada ainda, já são 3 da tarde e eu não postei nada ainda, vão achar que eu não estou trabalhando. A minha autocrítica fez com que eu acreditasse que se eu não mostrasse isso para as pessoas, é como se eu não estivesse fazendo. E este é um grande perigo que a gente está vivendo a partir de agora com a questão da tecnologia, principalmente as mídias sociais. E, de novo, este cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo para não depender de uma exposição ou de uma validação externa para que eu sinta que eu estou fazendo. Naquele dia que eu me parei pensando às 3 da tarde que eu não tinha postado, eu já tinha feito muita coisa, mas muita coisa mesmo. Por isso também que não deu tempo de postar. Só que eu tenho que tomar esse cuidado com aonde que vai a minha autocrítica, porque a gente tá se condicionando a eu vou num lugar para que eu possa tirar fotos, para que eu possa postar. Não só eu vou num lugar porque eu gosto de ir naquele lugar. Eu estou dependendo de mostrar para as pessoas e aí receber aquelas tais as curtidas, né? Pra eu saber que aquilo foi legal. E não só porque aquilo é legal. Tem um movimento que a gente pode se convidar a fazer, que é, eu vou num lugar e não vou postar, e não vou tirar fotos, e não vou fazer nada, a não ser aproveitar aquele momento. Pra ver o quanto que a gente consegue estar presente nos momentos de verdade. Na época lá da faculdade eu fiz um estudo, inclusive, que falava sobre o quanto as pessoas estavam em adoecimento ou se adoeciam mais, dependendo do uso que elas faziam e das expectativas que elas tinham diante da mídia social. Isso lá, gente, lá em 2019, tá? Então mudou muita coisa até agora. Mas o resultado foi aquele esperado, né? As pessoas que postam esperando e que tem essa postagem, né, já imaginando o que vai acontecer com essas expectativas, elas acabavam em muito mais sofrimento do que as outras que só estavam passando ali na mídia social, enfim, e que não tinham tanta expectativa sobre o que está acontecendo. Na época, eu sentia que a gente não postava tanto quanto a gente posta hoje. E por isso que eu chamo a atenção para esse cuidado, porque a dependência ou a necessidade de aprovação, de elogios, ela não tá só vinculada a alguém te mandar uma mensagem que tá legal ou alguém te parar na rua. Ela tá muito intrínseca às nossas mídias sociais. De novo, não quer dizer que isso é um problema, desde que eu faça esse uso consciente e eu tenha essa autoconsciência sobre como eu estou fazendo e como eu estou vivendo a minha vida. Este aqui não é um podcast pra gente fazer terapia, mas muito do que a gente fala aqui pode ser, inclusive, pauta pra sessão. Outra coisa que também fiquei pensando é que eu participei, então, de 2 congressos no último mês e eu fui nos 2 sozinha. Foi um pouco diferente, até mesmo desafiador, eu queria testar o que ia acontecer, né? E uma das coisas que eu mais percebi é esse excesso de autoconsciência. O que eu quero dizer com isso, tá? Quando a gente está sozinho, a gente muitas vezes fica pensando no que as outras pessoas estão vendo, nos vendo, como eu faço pra interagir, o que ela tá achando de mim. E quando eu estou em mais um grande grupo, de certa forma, ou com mais outras pessoas, eu me sinto mais confortável e menos exposto. Continuo sendo a mesma pessoa sendo vista, né? Mas eu me sinto mais confortável. A gente pode pensar em teoria de sobrevivência, enfim, mas esse não é o ponto. O ponto é que neste congresso, principalmente aquele em São Paulo que eu fui, a ideia era, além de aprender, claro, era fazer networking, era conversar com as pessoas, tá? E uma coisa que eu já me propus desde sair de casa é: chega com a tua culpa, autocrítica, essa coisa toda que tu fica pensando se tu tá certo, tá errada, porque enquanto que a gente tá numa conversa com outra pessoa, né, individual, quantas vezes, eu já te pergunto, quantas vezes tu ficou pensando o que a pessoa tava achando de ti? Ou se o assunto que tu tava conversando era realmente interessante. De novo, a autocrítica, essa autoconsciência sobre a nossa postura, como a gente tá sendo, não necessariamente é ruim.
O problema é quando ela chega num ponto exagerado em que eu já não consigo mais aproveitar e viver plenamente a experiência. Eu tô muito mais preocupado, observando e me avaliando do que realmente aproveitando. A minha mente, ela não vai conseguir prestar tanta atenção, aproveitar realmente o momento presente, porque ela tá muito preocupada me julgando e, claro, entendendo se eu estou adequada, se eu estou numa postura muito importante e interessante nesse momento. Obviamente, a culpa aparecia de vez em quando, tá? Com aqueles deveria. Eu deveria estar em casa cuidando do meu filho. Ou até mesmo naqueles momentos que eu tava mais quieta. Eu deveria estar conversando, fazendo networking pra valer a pena esse congresso aqui. Nos momentos que eu tava comendo uma comida mais gostosa, eu ficava pensando, mas eu devia estar comendo outras coisas, né? Isso aqui não é a melhor coisa. Ou nos momentos que eu tava mexendo no celular, eu pensava, eu deveria estar prestando atenção o tempo inteiro. No dia que bateu o cansaço, então, teve um dia do segundo congresso que eu acabei percebendo assim, gente, eu tô esgotada, eu não consigo mais. A autocrítica também ficava me dizendo, não, porque tu tem que ir no congresso, tu já pagou, era caro, e vai ser ruim tu não aproveitar essas coisas. Só que dessa vez eu decidi que eu ia decepcionar a minha autocrítica e viver o que eu realmente precisava viver. E às vezes esse crescer é aprender a decepcionar pessoas. Começou comigo mesmo, aprender que eu posso sim decepcionar muito, entre aspas, a mim mesma. Que quer dizer o quê? Eu não preciso ficar correspondendo a todas aquelas expectativas, principalmente porque elas vêm da minha autocrítica e não necessariamente do que eu estou precisando no momento. A autocrítica faz com que a gente sempre, aquela régua, né? Não, eu tenho que estar sempre lá em cima, fazendo o melhor. O que é ótimo pra gente, de novo, isso não é um grande problema. O problema é quando eu vivo somente a partir dela, porque cada vez eu quero ser melhor e mais e fico cuidando e julgando e criando um monte de cenários em que eu preciso ser perfeita, né? E eu preciso sim olhar pra ela e dizer, não, hoje não, querida, hoje eu vou fazer outras coisas. Isso não é feio, isso é bom. Inclusive, aproveitei e fui em lugares e fiz coisas que provavelmente, se eu tivesse mais autocrítica, eu não faria, porque eu ia pensar que, eu não vou gastar isso, não sei se vai valer a pena, porque vem um monte de pensamentos, né? Então, às vezes, é importante deixar um pouquinho de lado essa autocrítica e fazer o que dá vontade de verdade. Obviamente com consciência, né? Não se expor a questões que vão te prejudicar, de certa forma. Não é isso que eu tô falando, tá? Mas é aproveitar a vida de verdade. E nesse ponto vem também o vídeo, tá, que eu publiquei lá no Insta sobre tolerar o desconforto de decepcionar outras pessoas. Porque aí vem de novo aquela ideia da expectativa, né? Eu tenho medo de decepcionar as outras pessoas e tenho medo da culpa que a gente sente quando alguém fica decepcionado com a gente. E essa decepção não é tu intencionalmente querer machucar alguém e magoar alguém e aí a pessoa ficar decepcionada contigo. Não é isso. É simplesmente ser você mesma e não agradar e não atender às expectativas de outras pessoas. Porque quando eu quero e me preocupo em não decepcionar ninguém, é quando eu digo sim, quando eu tô querendo realmente dizer não. Ou é quando eu assumo responsabilidades demais, excessivas, e fico tentando agradar todo mundo. Só que nem toda decepção de outra pessoa significa que você fez algo de errado. Às vezes só significa que duas necessidades, duas formas de pensar, duas opiniões entram em conflito. E pra mim, a gente tem a necessidade de aceitar que as pessoas que a gente gosta, admira e são parecidas com a gente, podem ter formas de viver e pensar diferente das nossas. E por mais que racionalmente faça sentido isso, eu sei que as pessoas são diferentes, quando vem a emoção, a gente sente que é como se fosse uma traição. Como se o outro fazendo diferente, escolhendo diferente, fosse algo, não, mas peraí, como assim? Tu vai fazer isso comigo? Ou tu vai fazer isso diferente do que eu estava imaginando? Tem um outro exemplo que eu até já contei para alguns pacientes e vou compartilhar com vocês, que é assim. Vamos pensar que eu e o meu marido fomos comer um bolo. E aí tem um pedaço, um bolo grande assim, né? E aí naquele momento eu tô com muita fome, eu tô com muita vontade, então eu vou comendo e provavelmente eu vou comer mais que ele. E ele, ok. Eu vou ser mais egoísta naquele momento. Mas pode ser que tenha algum outro dia em que eu decida comer menos e pense, não, hoje eu vou deixar um pouco mais pra ele. No dia que eu come mais, pode ser que ele fique chateado comigo, mas ela não pensou em mim. E no contrário, no dia que eu comi menos e deixei mais pra ele, ele pode pensar, que coisa boa. Mas
nenhum dos dois momentos foi uma situação em que eu estou intencionalmente pensando em machucar outra pessoa. Talvez eu decepcione algumas expectativas, talvez eu seja um pouco mais egoísta em alguns momentos, e em outros momentos eu estou dando um pouco mais de mim, eu estou até mesmo querendo, né, levemente um sacrifício para o bem da outra pessoa. E isso é uma forma saudável de viver, é assim. Só que a gente tem que cuidar que quando eu estou sendo mais egoísta, ou quando outra pessoa está sendo um pouco mais egoísta, não intencionalmente para prejudicar, tá? Mas porque ela tá cuidando mais de si, isso não é um ataque. Isso não é uma forma de dizer diretamente que eu não gosto de você ou que você não é importante para mim. Só pra gente cuidar um pouco essa forma de interpretar as situações. Mas eu te pergunto, tá? Quantas decisões da sua vida você realmente fez escolhas egoístas suas e que você precisava fazer? Ou até mesmo quantas tentativas de manter a aprovação dos outros a qualquer custo, fazendo coisas que você realmente não queria fazer? Essa linha tênue entre o que eu quero fazer e o que eu vou fazer em prol dos outros ou no grande grupo é o que a gente vai ter que ir experimentando. Só que a gente vai, muitas vezes, sofrer mais pelas expectativas do que realmente pelo aconteceu. O nosso cérebro, ele vai fazer isso automaticamente, né, de criar expectativas. O problema é que quando essas expectativas, elas viram exigências silenciosas, como se só porque eu imaginei aquilo realmente precisa acontecer. Exemplos muito comuns disso, tá? Se a pessoa gosta de mim, ela deveria me procurar. Se me ama, deveria perceber. Se importa comigo, ou se ela olha pra mim, ela já devia saber. São expectativas e ideias que a gente vai criando que outras pessoas precisam saber da gente ou fazer pela gente e a gente nem comunicou isso. Porque muitas vezes a gente vai ficar frustrado, não necessariamente com a pessoa, tá? Mas frustrado com a diferença de quem ela é e do que a gente imaginou que ela fosse. Porque o amor, ele não é enxergar alguém como você gostaria. Isso é paixão, tá? Por isso que a gente fala daquela paixão ilusória do início do relacionamento. Mas a gente, muitas vezes, começa, né, se relacionando não apenas com as pessoas, mas com a imagem, com as versões, com as fantasias, com aquilo que a gente gostaria de ter. E com o passar do tempo, a gente também vai percebendo que essa pessoa não necessariamente é quem a gente gostaria que ela fosse. E, de novo, né, tem muitas camadas para isso, mas, para mim, uma das formas mais bonitas de amor é permitir que o outro seja quem ele é, mesmo quando não corresponde ao que você imaginou. A gente vai adaptando as relações e principalmente, né, a proximidade, as conexões a partir da pessoa, do jeito que ela é e como aquilo combina. Mas eu não posso começar a brigar para que a outra pessoa seja diferente, para que ela se encaixe nas minhas expectativas e vice-versa também. Então, mesmo que eu ame alguém, que eu entenda que eu adoro aquela pessoa, que eu gostaria de ter ela mais na minha vida, se eu percebo que ela precisa mudar para se encaixar, é cruel e eu acho que desrespeitoso com a outra pessoa fazer com que ela sempre passe por este caminho de que não está correspondendo às expectativas ou que deveria mudar para que a gente possa se relacionar. Você pode continuar gostando da pessoa e amando ela, permitindo que ela seja quem ela é. Porque a gente vai pensar nisso ao longo da vida como um todo. Com filhos, com relacionamentos de amizades, com relacionamentos amorosos, com até mesmo questões de trabalho, com depois, né, futuramente os nossos pais. Tudo isso a gente vai pensar que tem dados momentos em que a gente vai ter que aceitar, elaborar o luto e permitir que a pessoa vá se desenvolvendo do jeito que ela é e que ela gostaria de ser. Agora vendo o meu filho, né, se desenvolvendo cada vez mais, caminhando, correndo, falando, comendo sozinho, bate um desespero, meu Deus, mas ele tá indo rápido demais, daqui a pouco ele nem vai mais precisar de mim, por exemplo. Ou alguns pais de adolescentes que já estão realmente, né, nem conversam mais, já estão indo. Ou até mesmo relações entre irmãos, relações entre amigos muito próximos, em que percebe que ao longo do tempo, com a maturidade, as pessoas vão se transformando e mudando. Isso não quer dizer que as pessoas vão se transformando 100% para ruim, que elas vão ser muito piores. Não é isso. Só que cada uma delas vai encontrando dentro da sua personalidade, dentro do que viveu e do que talvez gostaria de viver, dos momentos de vida,
formas que vão fazer mais sentido para elas viverem. E não quer dizer que as duas pessoinhas que eram melhores amigas lá na escola, né? Elas vão continuar sendo iguais a ponto de ter o mesmo tipo de relação a vida inteira. Porque com uma lá teve algumas experiências, teve trabalho, teve, sei lá, e a outra teve mais estudos, teve outras coisas. Talvez uma vá sentir a necessidade de ter uma família mais cedo do que a outra que quer, por exemplo, viver mais a vida. Mas não quer dizer que essa amizade precisa necessariamente terminar. Ela só precisa se ajustar ao modelo que as pessoas estão vivendo neste momento. Por isso eu repito, para mim uma das formas mais bonitas de amar outra pessoa é respeitar quem ela realmente é e nos adaptarmos para conseguir encaixar entre os nossos valores, nossa forma de ser e os dela do jeito que dá. Mas aí a gente também entra num embate que eu preciso contar. A gente, por muito tempo, né, principalmente nossos pais, avós, eles viveram relações em que a mulher servia o homem, em que o homem era o provedor da casa, enfim. E a gente já desmistificou muita coisa, já melhorou muita coisa, mas às vezes eu sinto que a gente está pulando para um outro lado. Que é o quê? Agora, se a pessoa, né, vamos pensar principalmente num homem, eu como mulher, se o homem não faz o que eu gostaria que ele fizesse, se ele não corresponde às minhas expectativas e se ele não me serve, ele não serve. Não é mais somente sobre, porque o homem precisa fazer igual, precisa ter o mesmo nível de responsabilidade em casa. Às vezes a gente está buscando relações com pessoas que sejam o oposto. E aí me lembra muito a imagem da minha avó, que a minha avó levava uma cueca pro meu avô no banheiro, quando ele ia tomar banho. E eu ficava pensando, mas gente, por que ele não levou junto? Qual a dificuldade dele passar no quarto e ir levar? Mas a minha avó fazia isso, porque era o serviço dela, porque era a forma que eles tinham dessa relação. Só que hoje a gente pode pensar que uma relação como essa, espero eu, que não necessariamente faça mais tanto sentido. Só que a gente também não pode pular pro outro lado de ter uma lista gigantesca com tudo que a outra pessoa, supostamente o homem, tem que ser para suprir as minhas expectativas e para que seja realmente a pessoa com quem eu vou casar, ter filhos, enfim. Porque essa pessoa, ela não existe. E se a gente fica com essas expectativas e a gente fica tentando achar alguém assim, vai ser super frustrante. E se a gente acha alguém muito parecido e começa a olhar para as coisas que a pessoa não tem, as relações elas vão ser muito difíceis e cruéis, inclusive. E aí a gente vai ficar nesse embate de a pessoa precisa melhorar para que seja realmente quem eu quero que ela seja. E aí, no fim das contas, a gente não vai estar tendo relações saudáveis, que é o que a gente gostaria de ter e que a gente lutou tanto, né? E desmistificou tanta coisa do passado. Enfim, é um assunto complexo, mas é que é uma coisa que fica me passando muito pela cabeça diante de pacientes, enfim, conhecidos, em que estão tendo grandes problemas de relações. Muito por causa dessa rigidez de expectativas. Não estou falando para aceitar migalhas ou qualquer coisa, muito longe disso. Mas de tomar esse cuidado de achar que a pessoa tem que ser perfeita e me servir para que ela sirva para ser a minha relação. E aí, o contraponto disso é que muitas pessoas estão gostando da sua própria companhia ou usando a solidão como uma proteção. E este é um bloco muito importante, muito forte, que a gente já está finalizando aqui esse podcast, que existe a diferença entre saber ficar sozinho ou desistir das pessoas. Porque hoje existe essa romantização da autossuficiência, né? Mas na psicologia a gente sabe, até uma questão de evolução humana, a gente sabe que a gente é seres de relações. A gente precisa de conexão, precisa de vínculo. E muitas vezes isso acontece porque a solidão, ela é mais previsível. Eu sei o que vai acontecer. Já relações não são, né? O outro é diferente e às vezes é desconfortável. Eu não vou falar que a gente deve estar em relações ruins só para não ficar sozinho. Muito pelo contrário disso, né? Mas se questionar, eu estou sozinho porque gosto da minha companhia ou porque ninguém corresponde às expectativas que eu tenho? Eu escolhi ir para esses congressos com a expectativa de ficar sozinha, porque é melhor assim, ou de tentar fazer relações e conversar com pessoas no momento que eu quisesse, e quando eu quisesse ficar mais quieta, tudo certo também.
É esse jogo que a gente vai entendendo, mas tomar esse cuidado, tá? De não usar esse ficar sozinho como uma desculpa para dificuldade nessas relações que a gente vai tendo. Relações dão trabalho sim, mas elas dão trabalho porque elas são significativas. E aí eu trago então como fechamento que a maturidade emocional talvez seja conseguir fazer algumas coisas ao mesmo tempo, como gostar da sua própria companhia sem precisar se isolar, receber aprovação sem depender dela, gostar e aceitar elogios porque você realmente merece eles, mas não somente se eu tiver eles que eu sou uma pessoa legal e eu faço a minha própria autovalidação. Amar sem controlar o outro, criar expectativas sem transformar isso em exigências e regras e respeitar o outro sem tentar moldá-lo. Relacionamentos não são encontros com pessoas e entre pessoas perfeitas, mas entre pessoas reais. E talvez a verdadeira intimidade, aquela que traz uma conexão muito forte, comece exatamente quando a gente abandona versões idealizadas e passa a conhecer quem realmente é a outra pessoa diante de nós e às vezes até nós mesmos em frente a outras pessoas. E eu espero que esse episódio tenha feito sentido pra ti. É um assunto que eu adoro conversar, então aproveita já, coloca aqui nos comentários também se você tem algumas considerações ou gostaria de refletir juntos. E ficamos neste episódio, te espero lá no próximo.